Como é que você vê isso que hoje em dia tem? Tem gente que vai lá, elimina todo o sistema de escape original de um veículo diesel que tem os sistemas de pós-tratamento e usa tipo S500 no diesel. Como é que é isso? Assim? Olha, TK, você já viu provavelmente falar sobre... Sim. Primeiro, eu já vi gente assim de querer colocar o S500 no motor do jeito que tá mesmo, né? Com o pós-tratamento e tudo lá, né? Então, assim, seja qual for a solução, o que a gente tiver disponível no mercado, né? Por exemplo, um diesel, um biodiesel, por exemplo, a engenharia sempre vai procurar uma solução, né, de motorização e seus equipamentos ali para atender o que o mercado está disponibilizando, né, com esse combustível. Sempre acha uma solução. Porém, às vezes a gente tem que reformar a maneira como a gente cuida do veículo. Você precisa ser educado, né? Se você está acostumado com aqueles veículos antigos, que bastava trocar óleo, filtro e acelerar, agora é diferente, né? Você tem que entender um pouco mais o que é o sistema ali e seguir a cartilha do que é pedido para poder manter ele funcionando bem. Do S500 do... E aí o que acontece? Se você colocar o S500, como ele tem uma carga de enxofre, o S é enxofre, né? Sulfur. Ele gera muito SUT, muita partícula. Ele vai saturar seu sistema, seu DPF, seu filtro de particulado muito rápido. E aí o que acontece? Quando ele satura, ele cria uma pressão no sistema e como o motor tem válvula EGR, ela começa a modular de maneira errada e muda toda a resposta do motor, né? Então, na verdade, você está aumentando essa contrapressão e está mexendo com o funcionamento da modulação de uma válvula EGR, né? Além do mais, esse enxofre em contato com o óleo lubrificante vai degradar o óleo lubrificante, vai formar uma série de cinzas sulfatadas que vai acelerar desgaste prematuro, né? Então, assim, começa a acontecer uma série de coisas ali, de formação de depósito, estragar todo o sistema de pós-tratamento, que começa a refletir no funcionamento do motor e, naturalmente, na vida útil dele. Então, se o manual pede para não usar, não usa. É isso. Outra coisa, óleo lubrificante. Quando você, hoje, por exemplo, entrou o biodiesel, né? Adição de biodiesel. Se você não respeitar o óleo lubrificante, você vai afetar características como, por exemplo, oxidação do óleo lubrificante. Você pega um óleo lubrificante de um motor que rodou com diesel, né, com biodiesel, e você percebe como ele se oxida ao longo do tempo, você vai perceber que determinados óleos oxida muito menos quando você... dependendo do tipo de combustível que você usa, né? Então, se você usar... se a fábrica pede para você usar um CK e você usar um óleo API anterior, ele vai oxidar. Quando ele oxida, muda a viscosidade do óleo lubrificante e muda uma série de comportamentos no motor, né? Atrito, enfim, desgaste prematuro. Simplesmente porque você não seguiu, né? Você colocou um óleo que não estava preparado para receber aquele novo tipo de resíduo causado por um biodiesel, por exemplo. Então você fala, o biodiesel é um problema? Não, mas tem a solução. Tem a solução, é só seguir o manual. Tá lá, é o óleo CK para esse tipo, não usa outro, porque se usar vai dar problema. Então é o que eu te falei, a engenharia sempre busca a solução, né? Para o que está acontecendo no mercado. E se você tentar fazer diferente, porque eu pus, deu partida, funcionou, andei, na verdade você não sabe às vezes o que está acontecendo a longo prazo, né? Então é isso. No caso do biodiesel, por exemplo, o pessoal fala muito da durabilidade dele no tanque, né? Que ele parado, falando de uma maneira simples, ele envelhece mais rápido pela formação das bactérias e tal. Tá aí um ponto importante. E só complementando para ajudar nessa tua explicação, como é que respondem os motores mais antigos, vamos dizer que estão, sei lá, 5, 10 anos no mercado, que não nasceram preparados para o biodiesel? Tem impacto também?
É aquilo que eu falei, né, TK? A gente tem que estar acompanhando as tecnologias, entendendo como que a máquina funciona. Quando eu falo entender, não é em profundidade, entender o mínimo necessário, né, para você poder cuidar bem. Então, assim, em relação ao biodiesel, a gente também tem que aprender. Então, não dá mais para você encher um galão de biodiesel e estocar ele lá debaixo da escada e deixar ele, né? Ele tem propriedades diferentes, ele oxida com o tempo, né? Ele tem país que já usa 35% de biodiesel com sucesso. 35% com sucesso, né? Só que o biodiesel é uma mistura, né, do diesel com óleo vegetal ou animal, né? Esses países com 35% têm gordura vegetal. No Brasil tem gordura vegetal e animal, né? Então tem uma série de partículas insaturadas ali que oxida, né, com o tempo. Então não dá para você estocar combustível. Você tem que comprar e usar. Então é uma recomendação dada para que não dá mais para você agir daquela maneira antiga, né? O biodiesel é isso, comprar e usar, né? A partir do momento que você pega um combustível desse e coloca num motor antigo, tudo bem, ele vai funcionar, né? Não tem problema nenhum. Porém, por exemplo, ele é higroscópico, ele tem água, né? Então os seus filtros podem, né, separar a água em maior quantidade, né? Seu mecanismo, né, do sistema de injeção de combustível pode sofrer com isso. Então, assim, dá para usar? Dá, mas quanto tempo dura, né? Então é melhor a gente entender como as coisas funcionam e poder se comportar da maneira que é necessário para poder ter longevidade. A gente tem que se reeducar, né? É mais ou menos assim, TK. Chega uma hora, por exemplo, você está pilotando um carro na pista e você evoluiu muito, suspensão, calibração de pneu, a sua tocada, e você andou até que você chegou num ponto, falei, cara, daqui eu não consigo passar. Aí você falou, vou tentar mais uma. Se na primeira curva você der uma escorregadinha, você já tira o pé, falou, já era, perdi, eu tô no limite aqui, né? Então, hoje em dia, pra gente ter esses motores com essa densidade de potência que tá tendo, né? Motores menores com bastante potência, econômico, né, com bastante eficiência, com baixo índice de emissões, naturalmente os cuidados da gente têm que ficar mais finos, sabe? Então, daí a necessidade de a gente realmente entender como a máquina funciona, olhar bem o que o fabricante, esquecer as coisas antigas, né, olhar muito bem como o fabricante recomenda que você cuide, né, para você poder usufruir bem, né, da máquina. Eu no meu uso, assim, hoje em dia eu tenho 2 picapes diesel, as 2 Euro 6, vamos dizer. E no caso da RAM, quando eu vou usar pouco na semana, eu abasteço pouco. Eu não encho mais os 120 litros do tanque para deixar parado lá por 2, 3 semanas. Então tenho colocado, eu vou para São Paulo, vou voltar, não sei o que, eu vou colocar 50 litros, 30 litros. Beleza, ponho. No outro carro, que é o carro mais de dia a dia, a Triton, aí eu ponho o tanque, porque daí eu vou andar os 700 km que ela anda com o tanque na mesma semana. Então eu mudei um pouco a minha forma de cuidar. Muito bem. Eu não sei se o quanto está ajudando, mas no meu pensamento simples é menos combustível parado. Eu vou deixar para colocar de fato combustível quando eu tiver certeza que eu vou queimar ele. Vamos dizer. Aí. O Brasil tem grande chance de desenvolver um novo diesel, que é o HVO, né? Hydrotreated Vegetable Oil, né? É o óleo vegetal hidrotratado, né? E ele é bastante promissor, né? Está em desenvolvimento, é conhecido também como diesel verde, né? Então ele é tratado com hidrogênio e a gente retira o oxigênio dele, ele fica um hidrocarboneto puro, né? Então já acompanhei testes, né, da mistura desse diesel verde no diesel comum, e em proporções aí com 15% desse diesel mostrou resultados muito interessantes em termos de emissões, até mesmo de consumo específico, né, de combustível. É bastante promissor. Bom, tomara que dê certo aí, que o pessoal consiga desenvolver esse combustível e trazer ele, facilitar a produção dele, baratear a produção, para que fique disponível, porque vai ajudar bastante nesse sentido aí da gente poder usar biodiesel com mais tranquilidade, né, sem exigir tanto dos
cuidados aí que o usuário está sendo requisitado. Até tem um perfil aqui, o Shadai comentou, como um cara na fazenda vai se reeducar, porque tem muita gente na fazenda que tem o tanque na fazenda, né? É isso aí. O tanque de abastecimento. Isso, não tem jeito, não tem jeito, o cara tem que se reeducar, porque é o que eu te falei, a gente tem máquinas que consomem menos, te geram mais potência, né, para te dar um custo operacional menor, mas você também tem que se adaptar a isso. Né? Interessante, bom ponto. Né? Do contrário, você fica com aquele diesel que gera muita fuligem, polui, né? Antigo, que é até difícil tirar a fumaça dele e difícil de tratar os gases de escape que aquele S1000 produzia. Não dá. Né? Enfim, aí é assim, quem pega a marginal aqui sabe, cara, não dá, não tem condições de a gente continuar com um combustível que não seja amigável, né, para a sociedade. Não, com certeza. O Murilo Gomes perguntou aqui, pergunta como funciona o processo de calibração de motor moderno, como saber que o processo chegou ao fim. Ah, sim, legal. Bom, é simples a resposta, nunca chega ao fim. Calibração se aborta ela, né? Você sempre tem alguma coisa para melhorar na calibração. São tantos aspectos, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Gol 1000 EA 111 lá? 111. Se você pegar o arquivo, né, que tem todas as estratégias de calibração, dá um caderno de 1000 folhas. Né? 1000 folhas define a calibração de um EA 111, cara. O que eu tinha nem ar, tinha nem direção. Imagina. Mais de 1000 folhas, né? Então você imagina um carro super complexo, né? Carregado de soluções tecnológicas ali, que conversa com um monte de outras coisas. Então a calibração ela é algo... E hoje não dá para você calibrar num lugar só. Você trabalha o seguinte, você tem um especialista em partida frio que está na Europa, né? Você tem um outro que trabalha em lugares super quentes, Teresina no Piauí, por exemplo. Cada um faz um pedaço da calibração, sobe para um hub, e aí eles vão fazer essa conexão para ver se o que um fez não interfere no trabalho do outro. Olha. Porque o módulo é o mesmo, né? Eles estão usando o mesmo hardware. Então, o que um faz não pode atrapalhar, interferir na lógica do outro. E a gente espalhado no mundo inteiro fazendo ao mesmo tempo. Começando do zero leva 2 anos isso daí, né? E nunca termina, sempre tem o que melhorar. Tanto é que a gente vê, você vai na concessionária às vezes, baixa uma nova calibração, porque abortaram, né? Tem uma atualização aqui. Abortaram a calibração, cara, já dá para lançar para o mercado, não vai poluir, né? Não tá com bom desempenho, tá com economia, né? Mas os caras continuam ali, né? Vai aparecendo problemas de campo também, né? E continua o processo de calibração e aí de vez em quando baixa a atualização, mas de fato você nunca termina, cara, sempre tem que melhorar. Ele tem Fueltech na moto, né? Quando que ele terminou a calibração da moto dele? Sempre tem uma coisinha mais para melhorar. O Fernando Racer fala isso, assim, que o carro mais difícil de calibrar não é o carro de pista, é o carro de rua, né? Que tem que trabalhar em todas as situações. E ele falou, o carro do preparador sempre vai ter um tapinha ali para você dar no... a cada, 2 meses eu encosto lá, eu falo, Fê, tem uma situação que específica que acontece isso. Tipo, usa o carro pra você ver. Quando chega um carro pro Fernando calibrar, ele fala, nossa, já vem uma jornada aí, né? Porque ele cobra a calibração completa, né? Não é só pé no fundo, pressão, tudo que dá e acabou, né? Os carros que ele faz tem partida a frio, né? Enfim, tem os transientes, né? Saída de lombada... Enfim, né, redução, né, enfim, todas as situações mais comuns ali ele tem que garantir. Mas também não é garantia de que vai sair perfeito da oficina. É o que você falou, você vai dar uma volta e vai lembrar, tem um ponto aqui que não tá legal, e vai lá e dá uma ajustada. Sempre tem um tapinha ali. Não? Sempre tem um tapinha. Né? Tem um perfil aqui, o Guilherme perguntou, ainda sobre motor diesel, ele falou, quando usar o estabilizante? Isso é uma coisa que você tem histórico, assim, de... Quando usar, quando não usar, porque hoje muito tem se falado, né? Assim, coloca o aditivo para diesel e tal. Tem muita gente que tem entrado, né? Assim, funciona,
né? Principalmente se o motor estiver lá travado, engripado, né? Você vai colocar esse aditivo, ele vai tentar salvar o seu motor, né? Porque ele vai desprender uma série de borras. Às vezes esse desprendimento pode te dar problemas também, né? De fato ele vai desprender. Ele mantém o combustível, ele melhora a durabilidade do combustível num tanque, por exemplo, né? Melhora. Então, assim, grandes empresas têm usado isso. Exército usa, tá? Então, não sei no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos existem os produtos para aplicação militar, porque o caminhão fica lá, né? Parado lá, né? Não usa todo dia. E quando precisar usar, tem que bater na chave e pegar. Bater com potência, né? Enfim. Full turtle. Exatamente. Tem um amigo meu que fala. Então, o exército... Aliás, isso nasceu para aplicação militar, né? Mas... Isso eu não sabia. Mas muita coisa nasce de aplicação militar, mas muita coisa mesmo, né? Militar, aeroespacial e motorsport. Cara, motorsport também cria muita tecnologia, né? Bom, vídeo Fórmula 1 aí, né? Que desenvolve um monte de coisa e depois vai pra rua, né? Mas, inclusive, essa semana tá tendo um evento na Inglaterra só de motorsport, mas é só sobre as tecnologias, né? Materiais, soluções, processo de fabricação, tudo para motorsport. Mas daquilo ali vai derivar uma série de soluções que podem passar para o mercado normal, né? Então, funciona, mas tenho receio quanto à durabilidade de alguns componentes quando entra em contato com ele, né? Então, assim, cada caso é um caso. Precisava testar e entender se você colocar em excesso, o que acontece com as borrachas, né? Às vezes limpa, mas se limpar demais também, né? Pode ser prejudicial. Então, cada caso é um aprendizado, né? Mas já vi gente feliz, muito feliz, né? E já vi gente que teve algumas situações desagradáveis. Esse é cada caso é um caso. Interessante. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, pelo menos nos meus cuidados com o carro. Eu sempre fui de uma linha de usar lubrificante bom, combustível bom e cuidar dessas fases, de fase fria, né, de fases de exaustão, né, do tipo quando a gente leva um carro para a pista, principalmente um carro de rua, mas eu sempre cuidei disso e é isso. E até hoje, coincidência ou não, eu nunca tive problema nos meus carros, nada. Continua assim. De falar, putz, tal carro meu tá parado porque deu problema, sei lá, em alguma coisa. Cara, nunca. Mas eu sempre segui essa linha e é meio que o que eu tenho feito com as picapes. Tem muita gente, TK, como é que vai ser agora com essa quantidade de etanol? Cara, eu vou continuar abastecendo em posto bom, eu vou continuar usando o carro e acabou. Entendeu? Assim, e tem gente que pode falar, mas você troca de carro. Não, tem carros que eu tenho há muito tempo, né? O próprio Suzuki, né? O carro vai completar 4 anos na nossa garagem e tá aí, perfeito, da mesma forma quando chegou. Então eu acredito muito nisso, assim. Até a gente comentando um pouco sobre a parte de lubrificante, esse eu acho que é um ponto interessante, que o próprio Suzuki, ele talvez seja um dos carros mais únicos, porque no manual dele, ele tem um gráfico assim da temperatura onde você mora, onde você usa o carro, qual o tipo de lubrificante indicado e tal. E como é que a gente determina assim, qual o lubrificante ideal para um carro? Como é que isso é determinado? No caso, em função da temperatura aí, é o seguinte, imagina, todo o óleo escoou para o cárter, né? Você dá partida, se você botar uma câmera lá em cima no motor, fica vendo quanto tempo leva para o óleo aparecer, né? Então, a viscosidade, ela oferece uma resistência ao deslocamento do lubrificante ali dentro dos dutos, né? Então, quando você põe um óleo com a menor viscosidade, ele chega mais rápido no ponto. Você sabe que partida frio é a situação que mais causa o desgaste dos componentes do motor, né? Grande parte do desgaste no motor está na partida frio, né? Partida frio que ele fala é a primeira partida do dia. Primeira partida, exatamente. Então, assim, o óleo tem que chegar rápido nos pontos, né? Para você... Né? Já viu aquele motor que você dá partida, ele faz um barulhinho, aí para? Porque funcionou um tempo ali sem óleo lubrificante, né? Então, a preocupação com a temperatura é isso aí. Você escolhe a viscosidade em função da temperatura para fazer com que o óleo flua mais rápido, né? Agora, sobre o óleo ideal, TK, cara, isso aí é um assunto bastante polêmico, né? Basicamente, você escolhe ele em função de... Vamos falar de viscosidade? Em função de folga, né? Que você vai montar, né? Então, quando você tem uma folga excessiva, você
é como se você aumentasse muito a pressão de contato entre uma parte e outra, e aí você precisa de um óleo que tenha essa capacidade de oferecer essa resistência ali, né, com pressão hidrodinâmica para fazer as peças flutuarem melhor e evitar esse contato metal-metal, né? Se você usa uma folga menor, você pode partir para óleos mais finos, porque conforme os diâmetros se aproximam, você tem uma distribuição um pouco maior, né, mais espaçada dessa pressão de contato, né? Para nossa sorte, TK, aproveitar e falar uma curiosidade aqui, né? Se os mancais têm diâmetros diferentes, concorda que ele tem um ponto de tangência, um ponto muito pequeno de tangência? Ali a pressão seria altíssima de contato, porque na verdade você tem um ponto só de contato, né? Mas olha só que interessante, cara, a pressão hidrodinâmica, ela é tão forte, né, para manter as peças separadas, que ela causa uma deformação na capa da biela ali, por exemplo, e você pega esse pico de pressão e distribui ele, né? Então, aquele ponto de tangência que teria uma pressão enorme, na verdade, pela deformação do componente, você distribui essa pressão e aí funciona, né? Então aí você começa a entender o porquê da bronzina ter essa capacidade de se deformar ali, né, sem causar as trincas nos seus revestimentos, né? E talvez porque a biela de alumínio para motores de alta potência também seja interessante, porque ela sofre algumas deformações que são favoráveis para essa distribuição de pressão, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando, na verdade, o óleo, o comportamento do óleo, das bronzinas, também está ligado a essa parte de dilatação térmica que vai mudar as folgas e também a deformação do componente que também vai mudar a pressão de contato, né? Então, dependendo da aplicação, se é um motor de circuito, ele vai trabalhar em determinadas condições. Sim. Se é para arrancada, são outras condições. O interessante é a gente entender esse mecanismo que envolve, né, nesse sistema, né, de mancais, para poder pensar em qual vai ser o óleo que você vai usar, né? Não tem, se a pessoa que ouve isso e quer uma resposta, né, uma receita de médico, o melhor óleo é esse e tal, não, é melhor entender como que as coisas funcionam, né? E você tendo esse cinturão de ferramentas, né, de conhecimento, você consegue abrir um motor e analisar, perceber os sinais e começar, aqui foi um problema de deformação excessiva. A bronzina gastou aqui na ponta, significa que deformou demais, fechou em cima, é um sinal, né? Se você conferiu metrologicamente, estava dentro do especificado, por que ela marcou nesse lado? Porque teve uma rotação muito elevada e ela deformou demais. Então, assim, perceber o que acontece com o componente e usar esses parâmetros, né? Folga, viscosidade de óleo lubrificante, né? As características dos materiais, e você ir ajustando ali conforme a necessidade. Estou falando de performance, né? De modificação. Sim. Caso contrário, o carro original segue o que o fabricante está falando, né? Óleo bom, né? Quando eu falo óleo bom, aí vou tocar num ponto interessante, TK. Durabilidade de componentes, de filtro, de óleo, né? Eu vejo muita gente fazer os testes aí, pega um óleo lubrificante novinho contra outro novinho, eles vão lá e fazem o teste. Mas eu não quero saber como que ele se comporta quando é novo, eu quero saber daqui 10 mil quilômetros, como que ele ficou. Degradado, né? Você pega um filtro, ele tem uma eficiência de filtragem. Aí você pega novinho, esse aqui filtrou tantos microns, esse aqui tanto. Tá, mas e com 10 mil? Qual a eficiência dele? Né? Então, sim, tem muito teste que a gente vê sendo feito com componentes novos, mas eu estou mais interessado no como que ele fica lá para frente. Né? Que é onde, de fato, diferencia muito um do outro. Né? E o óleo lubrificante, ele tem componentes ali, né? O pacote de aditivos e a base dele, que de óleo para óleo muda. Tem um óleo que se degrada muito rápido, o outro não, ele tem mais longevidade. Né? Então, é isso. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira às 19 horas a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.